O São Paulo pode ser rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro? O São Paulo pode cair também no Paulistão? O torcedor tricolor tem que estar desesperado? Eu vou tentar responder essas perguntas no vídeo a partir de agora. Peço que você deixe o like, se inscreva aí no canal, habilite a notificação. Antes de falar especificamente do São Paulo e de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, eu quero analisar o contexto geral. Pô, vou te falar de verdade. Eu acho que, começando o Brasileirão, 18 dos 20 times podem cair. Só, com certeza, não caem Flamengo e Palmeiras. Pela estabilidade financeira, pelo elenco que tem, pela forma que hoje eles trabalham, eles não serão rebaixados em hipótese nenhuma. Dos 18 times restantes, é óbvio que tem graus aqui e níveis diferentes de possibilidade de cair. Mas eu acho que qualquer um deles, num cenário apocalíptico, poderiam ser rebaixados em 2026. Merda generalizada, eu tô falando. Escândalo, salário que não é pago, 5 derrotas seguidas, troca de treinador. Eu consigo enxergar esse cenário acontecendo com 18 dos 20 times. É lógico, o Bahia tem uma estabilidade muito grande. O Cruzeiro o Cruzeiro tem estabilidade financeira, mas não sei se tem estabilidade de time tão grande assim. Aí você pega esportivamente, o Fluminense, o Grêmio, né? O Grêmio se reforçando agora. O Fluminense foi um time que no ano passado ficou entre os 5 primeiros colocados no campeonato. Você vai pegando o Botafogo, e o Botafogo ele entra dentro desse cenário que pode, de repente, numa fagulha, explodir uma crise bizarra. E aí você vai pegando os outros times, todos eles, cada um dentro do seu nível. Corinthians também, cada um dentro do seu nível. Eu acho que alguns muito mais, outros muito menos, mas tem 18 times ali, meu irmão, que se a merda estourar, os caras podem cair. E o São Paulo, obviamente, se encontra um deles, né? Entre esses 18. Agora, para analisar especificamente o lado do São Paulo. A primeira coisa, e que eu acho bom pro torcedor do São Paulo, é o time se olhar no espelho e encarar a realidade. E o São Paulo tem feito isso, muito através das declarações do Crespo. O Crespo olha no espelho e fala assim, meu irmão, estamos em crise, pior momento da história do clube, basicamente modo de sobrevivência. Foi isso que o Crespo passou para mim nas entrevistas todas que ele deu nesse ano como mensagem. O São Paulo vai entrar no ano para lutar pela sobrevivência. E você encarar isso desde o início é bom, cara. É bom porque você tá fazendo um jogo duro. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Tá fazendo um jogo duro com o Palmeiras. Seja no Morumbi, está lá 1-1. Porra, esse empate é muito valioso. Você não vai, de repente, loucamente abrir mão desse ponto para tentar outros dois, né? Tentar uma vitória. E isso pode valer para confrontos dos outros níveis também. Você tá enfrentando um Grêmio na arena do Grêmio. Gente, institucionalmente falando, globalmente, o São Paulo, ele é para entrar em campo para tentar 3 pontos contra todos os times do Campeonato Brasileiro. Mesmo aqueles com mais investimento. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. O São Paulo, camisa, tem que entrar para ganhar todo o jogo. O São Paulo, momento, tem que fazer conta. E entender isso é fundamental para você lutar contra o rebaixamento. Porque se você entrar com aquela arrogância do que eu sou o São Paulo, tricampeão mundial, eu vou dar na cara de todo mundo, você pode se ferrar fortemente. Então eu acho que o Crespo tem esse entendimento e isso pode ajudar o São Paulo nessa temporada de luta por permanência, por sobrevivência no futebol brasileiro. É como eu vejo. Aí eu quero... Primeiro, né, eu sei que o São Paulo, na teoria, está tentando se organizar agora. Chegou o Rafinha, vão chegar outros nomes, aparentemente também, pelo que eu tenho de informação ou de especulação, outros nomes podem chegar para funções diretivas no time do São Paulo. Mas o Rafinha, ele já chega com aquele discurso de que, pô, entendo o Crespo ter falado depois de uma derrota, que a luta é contra o rebaixamento, mas, pô, isso aqui é o São Paulo, tem que lutar por grandes coisas. O Rafinha vai fazer essa interlocução entre jogadores e diretoria, mas eu acho que é mais prudente e mais benéfico ao clube ficar com a imagem do Crespo. E vou te falar também com o gigantismo que o Rafinha projeta, tentar mesclar um pouquinho disso, do que ficar só no porra, é o São Paulo, como eu falei agora há pouco, o gigante, que todo mundo sabe que é. Não vai mudar. Aí, numa boa, primeiro que, até por esse desalinhamento entre as falas do Rafinha e do Crespo,
talvez até tenha me arrependido já de colocar a imagem do Crespo aqui, porque será que ele vai ficar? Será? Eu não tenho essa convicção toda, mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas ele tem um estilo de jogo que ele ainda, apesar de no discurso ele tá alinhado com a realidade, no campo ele não tá fazendo isso. Ele tá fazendo um São Paulo, para mim, ainda desequilibrado. E aí, para responder a principal pergunta, São Paulo pode cair? E aí eu vou excluir o cenário que eu já expliquei que é comum a todos e analisar, para mim, o que é mais importante. Opções técnicas, qualidade individual. Cara, se for o assunto qualidade individual, o São Paulo não cai. O São Paulo ele pode ser rebaixado porque o contexto externo pode se sobrepor e pressionar tanto o campo, o trabalho, que caras bons viram caras ruins e caras ruins viram horrorosos e, como eu falei lá no começo do vídeo, e aí vai pro cacete, a merda é generalizada e o time é rebaixado. Esse é o único cenário que eu vejo pro São Paulo cair, porque eu vou tentar analisar aqui área por área, tá? No gol, São Paulo não tem um problema. Aliás, o São Paulo tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Na minha opinião, Rafael, consolidadíssimo como um goleiro da primeira prateleira do nosso futebol. São Paulo jogando com 3 ou São Paulo jogando com 2 zagueiros, obviamente, vai depender da tática do Crespo, mas eu acho que o São Paulo tem qualidade individual para jogar com, né, 2 ou 3, sobrando sempre um cara bom. Se você pega Alan Franco, Arboleda, aí chegaram agora Dória, o Tolói chegou mais recentemente, Ferrarese, Sabino. Pô, numa boa, o São Paulo tem no mínimo 3 bons zagueiros. Eu acho o Arboleda ótimo, acho o Alan Franco bom, acho o Ferrarese um zagueiro do nível do que a gente tem no futebol brasileiro. Não sei como vai voltar o Dória. Vou tomar o Tolói, mas na teoria pode contribuir. Não vem contribuindo. Contra a Portuguesa foi fundamental para o time perder, inclusive. O Sabino, eu não acho um mau zagueiro. Inclusive, no ano passado, acho que em vários momentos ele foi um zagueiro super seguro ali pelo lado esquerdo. Mas, beleza. Novamente, não é no miolo de zaga um problema individual do São Paulo. Lateral direita? Talvez, né? Cédric não entregou e o Mike é novo. Mas também eu não enxergo um São Paulo muito longe da média do que temos no futebol brasileiro. Né? É esse o grande ponto. O São Paulo precisa ser campeão. Nós estamos fazendo uma análise para o São Paulo não ser rebaixado. Para ser campeão, falta coisa. Agora, para permanecer na primeira divisão, o São Paulo dificilmente tem jogadores que fogem à média do futebol e do Campeonato Brasileiro. Lateral esquerdo, o Wendel vai conseguir jogar? Não tem conseguido jogar. E aí, beleza. Aí tá faltando mais uma outra opção. O Nicolas é muito novo e não vejo outros caras. O Ferreirinha pode fazer numa linha de 4 como já fez outras vezes? Pode. Ou até o Sabino. Se você quiser meter 4 ali e botar o Sabino paradão na esquerda, talvez possa funcionar. Mas ali, acho que o São Paulo tá deficiente. O Wendel, se jogar, ficar na média ou melhor do que a média. Ele não consegue jogar muito, então falta alguma coisa ali. Pô, no meio de campo, cara, eu também não vejo o São Paulo com um grande problema, não. Se você pegar aqui Bobadilha, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, se você pegar 4 caras para usar 2, para usar 3, eu acho que você tem alternativa aqui. Assim, eu acho que de repente falte ainda o cara de mais pegada, de mais capacidade de proteger. Não acho que o Negruti seja essa opção no banco. Não sei em que pé anda lá o Luan também, que já foi legal, hoje em dia menos. Eu não teria liberado o Alisson, né? Eu sei que ainda falta, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda falta pagamento aqui e ali, mas porra, o cara já foi lá pro Corinthians, então esquece. Talvez falte um pegador ali nesse meio campo, mas eu vejo ainda com qualidade. Tudo bem, se você tiver um ou outro machucando, aí, que é natural no futebol brasileiro, o calendário longo, você começa a ter um pouco mais de problemas. Mas, novamente, eu acho que você também tem... Fora que o São Paulo tem vários jogadores da base aí que vão subindo, e os caras foram vice-campeões da Copinha. Moleques bons o São Paulo tem que ter ali.
tá? Moleques bons de São Paulo tem que ter, na teoria. Aí, então, assim, se você pensar, primeiro homem, você tem 2 que são da base, né? Um que já é titular há muito tempo, Pablo Maia, e o outro é o Negruti também, que tem ali uma minutagem de 10, 11, 12 jogos no time profissional. Aí você tem Marcos Antônio, Danielzinho, para fazer a armação, ainda tem o Bobadilha. Você pode ter, eventualmente, o Luan, novamente não sei como é que tá aí a questão da lesão do Luan, e você vai encontrando outros nomes ali. São Paulo não tem como contratar, tá? Tá numa posição complicada. Aí, do meio pra frente, Lucas Moura, Ferreirinha, Jonathan Calleri, Gonçalo Tapia, quem mais que tem aqui? E outras, né? Daqui a pouco pode voltar o André Silva, daqui a pouco pode voltar, né? Mais pra frente da temporada, o Rian Francisco. Pô, cara. Novamente, não tô falando do time pra ser campeão, tô falando do time pra competir no Campeonato Brasileiro, pra estar na média. Então, eu acho que o São Paulo tem elenco suficiente para ficar melhor do que 4 times, que é o que ele precisa para não ser rebaixado, mas mais do que isso, tá? Para ficar 8 times, 9 times. O São Paulo é um elenco para brigar pela... Um elenco que numa situação média é para brigar pela 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Numa boa situação pode ir um pouquinho mais para cima, numa má situação pode ir um pouquinho mais para baixo, tá? Em relação ao Paulistão, eu não compro esse discurso que eu vi de companheiros de imprensa e de influenciadores que o São Paulo foi sacaneado pela Federação Paulista, que o calendário do São Paulo foi muito mais complexo do que os outros. Cara, foi tudo sorteado. Beleza, não, os confrontos foram sorteados, mandos e horários depois foram arrumados ali, né, também para que pudesse comportar todo mundo. Cara, a dificuldade ela é parelha para todo mundo dentro do contexto do Campeonato Paulista. Ah, o São Paulo fez 2 jogos fora de casa, pegou o Mirassol fora de casa, tá bom. Porra. Faz parte do contexto do campeonato. É difícil. O Paulistão pro São Paulo tá complexo. Agora, o São Paulo perdeu em casa pra Portuguesa, meu irmão. E aí? Sabe? É esse ponto. O São Paulo perdeu em casa pra Portuguesa. O São Paulo ainda vai fazer no Paulistão o clássico contra o Santos, né? Tem a Ponte Preta fora. Tem o Primavera em casa. E tem o clássico contra o Santos, né? Também em casa. Porra, cara. Cabe ao São Paulo. O calendário do São Paulo foi difícil. O Paulistão é difícil. Mas o São Paulo depende de si, porra. Depende de si. Perder pra... O Portuguesa não ganhava de um time grande da capital do Paulistão. Não só da capital do Santos também. Há 16 anos, pô. E foi lá e deu na cara do São Paulo no Morumbi. Eu acho que o Crespo tá com a visão correta do ponto de vista gerencial. Tamo na merda. Agora, no campo, eu acho que ele ainda não conseguiu traduzir esse desespero que ele coloca em entrevistas, né? Esse cenário bem complexo em entrevistas, no campo. Eu acho que ele ainda tenta fazer do São Paulo um time ofensivo, um time protagonista. E talvez o São Paulo não possa ser protagonista em vários jogos no Campeonato Brasileiro para se livrar. Mas eu quero escutar a sua opinião. Essa opinião que eu dei aqui sobre os jogadores de São Paulo, dei outro dia para companheiros, e eles falam, você tá maluco, cara. Porra, você tá analisando individualmente, mas porra, acho que você tá com a visão deturpada com vários jogadores. Tá estimando com mais qualidade ou tá dando mais moral do que alguns jogadores merecem. Talvez. Talvez eu esteja errado. Então eu quero ouvir a sua opinião. Eu acho que se o São Paulo cair, é só pelo fator externo, pressionar tanto o interno que vai ruir tudo. Porque se estivermos falando de qualidade, individualidade, eu acho que o São Paulo não tem time pra cair não, tá? Eu quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!